Primeiramente, agradecemos a presença de todos aqui nesta noite. É com grande satisfação que faremos a abertura do curso de Direito Penal 1, que será ministrado pelo professor Walter Carlito. E para dar início, convidamos o professor Walter Carlito Rocha Júnior, professor decano das disciplinas de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Selma, coordenador e professor da pós-graduação em Ciências Penais da Universidade Selma, doutorando em Ciências Penais pela Universidade do Museu Social Argentino e delegado de polícia. Dr. Alberto José Tavares Vieira da Silva, desembargador federal aposentado, primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, professor aposentado da disciplina Direito Penal na Universidade Federal do Maranhão e autor de várias obras jurídicas publicadas. Convidamos também José de Ribamar Caldas Furtado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, professor de Direito Financeiro da Universidade Federal do Maranhão, autor de obra publicada Direito Financeiro pela Fórum Editora. Roberto Carvalho Veloso, juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor em Direito, professor da graduação e pós-graduação da Universidade Selma. Convidamos também Juraci Guimarães Júnior, procurador da República no combate ao crime e à improbidade administrativa, ex-procurador regional eleitoral, professor de Direito Eleitoral da Universidade Dom Bosco, professor da pós-graduação da Universidade Selma e autor de obra jurídica em matéria eleitoral. José Raimundo Leite Filho, procurador da República no combate ao crime e à improbidade administrativa, mestrando em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, autor de obra jurídica em matéria eleitoral, professor da pós-graduação em Ciências Penais da Universidade Selma. Rodolfo Soares dos Reis, promotor de justiça, autor da obra Crimes, Falências e Competências Material, professor da pós-graduação em Ciências Penais da Universidade Selma. Passando nesse momento a palavra ao professor Walter Carlito. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. E a começar pelo desembargador federal, o professor Alberto José Tavares Vieira da Silva, primeiro presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, José de Ribamar Caldas Furtado, o juiz federal, o professor Roberto Carvalho Veloso, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o professor Juraci Guimarães Júnior, procurador da República no combate ao crime e à improbidade administrativa, o professor José Raimundo Leite Filho, procurador da República e procurador no combate ao crime e à improbidade administrativa, o professor Rodolfo Soares dos Reis, promotor de justiça com obras publicadas, professor da pós-graduação em Ciências Penais. Meus alunos, ex-alunos, meus amigos, hoje talvez seja o dia mais especial da minha vida. Quem me conhece sabe que eu não sou afeto a festas. Eu não gosto de celebrações de aniversário. Eu nunca comemorei um aniversário na minha vida porque eu sou avesso à badalação. O local onde eu me sinto mais à vontade, por incrível que pareça, no ambiente acadêmico, lecionando, ministrando aula. E aqui eu sei que eu estou entre amigos. Hoje talvez seja um dos dias mais importantes da minha vida. Eu estou na companhia de pessoas queridas e que eu admiro demais. Se vocês estão aqui na condição de ex-alunos ou atuais alunos, é porque vocês confiam em mim e vocês confiam no projeto. Então, em primeiro lugar, as minhas palavras de agradecimento a cada um de vocês e pelo voto de confiança. Eu sabia que eu podia contar com vocês e que vocês não me abandonariam. Estamos juntos, hoje e sempre. Em segundo lugar, eu gostaria
de falar acerca das autoridades aqui presentes. Antes de tudo e acima de tudo, são as pessoas que eu mais admiro na seara jurídica. Tive o privilégio e a honra de ter sido aluno do professor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Todas as vezes em que eu adentro a uma sala de aula, é dele que eu lembro. Todas as vezes em que eu vou abrir a minha boca para falar de direito penal, é dele que eu lembro. Ele é para mim uma fonte de inspiração inesgotável. Deus me deu a oportunidade de, nesse momento, retribuir um pouco do muito que ele me ensinou. E ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou a ser homem. Ele me ensinou a ser responsável. Ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Ao professor Alberto José Tavares Vieira da Silva, ele é para mim a minha referência, o meu modelo, o meu exemplo, e é a pessoa que eu procuro de todas as maneiras, quando eu adentro numa sala de aula, bem representá-lo. Eu conheço um pouco do professor Alberto Tavares e eu sei o quanto ele ama a disciplina de direito penal, o quanto ele ama o magistério e o quanto ele levou e leva a sério todos os compromissos que ele assume. Eu sempre quis que os meus alunos tivessem a oportunidade de conhecer o professor dos professores. O professor Alberto Tavares é o professor dos professores. Essa mesa que vocês estão vendo aqui, ela é composta pelas pessoas que eu mais respeito e admiro nesse estado. Todas essas pessoas que estão compondo essa mesa aqui são as pessoas que eu mais admiro, tanto no campo profissional como no campo pessoal. Para mim são pessoas exemplares. Eu me considero uma pessoa abençoada. Eu me considero uma pessoa que eu tenho mais sorte do que eu mereço, por gozar da amizade desses profissionais e gozar da confiança de vocês. Às vezes eu fico me perguntando, caramba, eu acho que eu não mereço isso. E hoje é um dia muito especial na minha vida. É um dia para nunca mais eu esquecer. Eu não sei o que isso vai representar na vida de cada um de vocês, mas eu devo antecipar aqui, para minha vida, eu vou guardar esse momento como um registro histórico. E eu nunca mais vou lembrar, eu esquecer disso aqui. Agora, propositadamente, eu deixei para falar por último do professor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei no meu primeiro vestibular de Direito da UFMA e eu era um garoto de 17 anos. O professor Alberto Tavares era uma referência na minha cidade, no meu estado, no meu país. Sempre recebeu todos os méritos pela sua competência, pela sua responsabilidade, pelo seu caráter, pelo seu exemplo. E não por acaso, hoje, o meu meio de vida, por assim dizer, o que me sustenta, o que me mantém, é dar aula de direito penal. E isso não é por acaso. Sabe por quê? Porque
porque eu tive um exemplo. Eu observava cada detalhe dele na sala de aula, cada ensinamento eu guardei comigo. Eu me lembro que ele dava dicas para a gente de oratória. Sempre pronuncie a última sílaba forte, para que as pessoas compreendam o que você está falando, a língua portuguesa. Nunca vi o professor Alberto Tavares que não fosse de terno. E aí eu, garoto de 17 anos, me perguntava: caramba, ele se veste muito bem, ele está sempre muito alinhado, será que ele sempre está de terno? E aí, ainda garoto, eu descobri uma coisa importante. Eu descobri que a roupa que você veste denota a importância que você dá para o evento onde você vai. E ali eu tirei outra lição do professor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Todas as vezes ele estava em sala de aula com terno, gravata, impecável, pelo respeito que ele sempre teve pelo magistério e pelo respeito que ele sempre teve pelos alunos. Absolutamente tudo eu ficava reparando, nada passou despercebido. Eu me lembro que o professor Alberto Tavares sempre esgotava a matéria, sempre dissecava o assunto, e eu ficava pensando: caramba, será que um dia eu vou conseguir saber pelo menos a metade que esse homem sabe? E para mim foi um desafio muito grande. Foi a disciplina que eu tive mais dificuldade para passar. Mas eu descobri que os professores são diferentes, que o nível das aulas é diferente, e que eu não podia comparar o nível das aulas e o nível das provas do professor Alberto Tavares com dos outros professores, com todo o respeito do mundo aos outros professores. Tirar 7 na disciplina do professor Alberto Tavares era o mesmo que tirar 10 na disciplina de qualquer outro professor. E eu aprendi que para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto. E o professor Alberto Tavares me tirou da minha zona de conforto. Eu comecei a estudar, e estudar muito, porque senão eu não ia obter êxito. Eu ia me frustrar, e eu era um garoto tímido, introspectivo, introvertido. E aquilo ali para mim foi uma grande lição que eu tirei. Ele me tirou da minha zona de conforto e me fez crescer como aluno e como homem. E a ele eu tudo devo. Se hoje eu sou minimamente reconhecido como professor de Direito Penal, isso eu devo ao professor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Não quero ser cansativo, mas quero deixar isso aqui muito claro. Todas as vezes que eu adentro a um ambiente de sala de aula para ministrar a disciplina Direito Penal, é dele que eu lembro. Falar do professor Alberto Tavares, por mais que eu diga, sempre será pouco. A minha admiração por ele transcende qualquer coisa. Eu acho até que, na minha insignificância, eu tento imitá-lo. As minhas aulas, a forma de falar. Eu sei que eu estou longe disso, mas eu sei que ele está presente na minha cabeça o tempo inteiro, pelo menos enquanto eu estou no ambiente acadêmico.
Esse momento aqui já é histórico para mim. Eu queria fazer a entrega de uma placa que a gente mandou confeccionar para o professor Alberto Tavares. Qualquer coisa que se faça, professor, é pouco. Qualquer coisa que se faça é pouco, muito pouco, para a grandeza e para o significado que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de ler o que está escrito aqui na placa. Ela diz assim: uns são homens, alguns são professores, poucos são mestres. Aos primeiros, respeita-se. Aos segundos, escuta-se. Aos últimos, segue-se. Professor Alberto Tavares, com muita honra, eu procuro seguir, e nós todos procuramos seguir os seus passos. Muito obrigado. Queridíssimos mestres de hoje, alunos de ontem, que hoje estão diante da geração penalística do Maranhão futuro. Disse um certo poeta que a amizade é um sentimento tão raro quão nobre, que compra qualquer consciência que o ouro jamais compraria. Escutei com uma comoção profunda as palavras do professor Walter Carlito, de quem tive a glória, posso dizer, de ter sido professor, ele ainda na sua adolescência. Dizem, e está na Bíblia, Dr. Veloso, que é especialista no livro dos livros, que as coisas inefáveis nós não podemos traduzir através das palavras. E o que são as coisas inefáveis? São exatamente essas que nós não encontramos palavras para traduzir, para dizer. E quem se aventura a falar a respeito do que é inefável, sempre mente. Mente não porque queira, mente porque não pode deixar de mentir, porque aquilo não se pode expressar. E é inefável, professor Carlito. Neste momento que o coração está profundamente emocionado, dizem que não é o coração que é o músculo simplesmente oco, e que o órgão do amor, o órgão do querer bem, é o fígado, dizia o meu professor de lógica, Padre Ribamar Carvalho. Mas seja meu coração, seja meu fígado, eu quero dizer que tenho nesse jovem mestre não apenas esse seguidor que ele declarou ser, mas o meu continuador daquilo que eu fui no magistério, do ideal que eu sempre professei. Ele que procurou imitar a maneira do meu vestir, do meu falar, das minhas aulas, que eu acho que o professor não precisa pegar pedaço de papel, pesca, para dar aula e exigir do aluno na hora da prova que não consulte nenhuma fonte. Não pode ser. Então, ele é o meu seguidor. Mas, professor, lembre que nem tudo eu posso ser indicado como exemplo.
se bem que eu esteja sendo seguido por você, porque eu casei aos 46 anos de idade. A minha esposa teve a paciência de purgar durante 12 longos anos, até que eu me decidisse aos 46 anos, e ela, é preciso que eu diga, foi minha aluna. Então pode ser que aqui se encontre a futura primeira-dama do professor Walter Carlito, que ainda tem 6 anos para resolver esse assunto. E eu agradeço, professor Walter Carlito, as suas palavras, ab imo pectore, e agradeço também a presença de todos esses jovens professores, meus amigos, aqueles que acreditaram em mim um dia. E a vocês, só um desejo, que eu um dia possa estar aqui nessa mesa substituindo esses mestres. Muito obrigado. Caros amigos, boa noite. Incumbiu-me aqui o professor Walter Carlito de dizer algumas palavras. E a primeira palavra que eu digo a vocês é sobre a emoção. Porque, de fato, o discurso emocionado do Walter e o discurso emocionado do Dr. Alberto nos toca profundamente. E eu também, professor Walter, estou aqui tomado da emoção. Inegavelmente, o Dr. Alberto é um exemplo para todos nós. É um exemplo que deve ser seguido. Pessoal, boa noite a todos. Quero me dirigir aos colegas da mesa, na pessoa do homenageado, professor Alberto Tavares. Me dirigir aos demais, cumprimentando meu colega de faculdade, Walter Carlito, né? A sua esposa Socorro, que eu conheci nos bancos, né, assistindo às aulas do professor Alberto Tavares. Para mim, Walter Carlito é o pai. Você é Walter Júnior, assim foi que eu aprendi, acompanhando desde quase bebê, né? Quase bebê. E já acompanhando, convivendo com a família do Walter, naquele momento já havia o Walter Júnior como uma promessa que veio a se confirmar no futuro, uma pessoa dedicada, estudiosa, que acabou se transformando no profissional que é. Que vocês terão a oportunidade de aproveitar aí nesse curso muito do que o Walter estudou durante esse longo tempo. Walter, eu vou me permitir dizer uma palavrinha para o Dr. Alberto, dizer que eu me considero um pouco mais privilegiado que o Walter, porque além da experiência de ter sido aluno do professor Alberto Tavares, eu tive um plus, tive um algo mais, tive uma experiência nessa convivência com o Dr. Alberto, que começou, lembro muito bem, no dia 26 de abril de 1985, quando eu assumi o meu primeiro cargo público na Justiça Federal, ali na Rua das Hortas. Imagine que eu, chegando ainda estudante de Direito, né, encontrava lá, chefiando o fórum e me dando posse, né, aquele termo de posse lá, está em cima de uma mesa, lembro como se fosse hoje, o professor Alberto José Tavares de Geração. Agradeço a participação, quero agradecer ao Walter Carlito por essa oportunidade de participar dessa homenagem. Quando Walter me ligou,
eu disse, olha, homenageado, doutor Alberto, não posso faltar de jeito nenhum. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Na pessoa do professor Alberto Tavares, parabenizo os demais membros da mesa. Nós somos o que fazemos, já dizia Padre Antônio Vieira. E Alberto Tavares Vieira da Silva, nosso querido professor Alberto Tavares, soube, ao longo dos anos, realizar a sua obra como grande magistrado, mas principalmente como professor de toda uma geração de alunos de direito da UFRA. Assim, é com grande alegria e satisfação, em boa hora, que o professor Walter Carlito presta uma singela homenagem ao professor Alberto Tavares, sem deixar de fazer aqui um triste registro de que essa homenagem deveria ser feita pela Universidade Federal do Maranhão, que infelizmente esquece de seus mais estimados professores. Não tenho a pretensão de fazer um discurso, pois seria uma presunção em relação ao nosso homenageado, último grande orador maranhense, quiçá brasileiro. Então, finalizo também com o Padre Antônio Vieira. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Professor Alberto Tavares, suas obras e seus exemplos certamente não se foram com o vento, mas ficaram no coração de toda uma geração de profissionais de direito que tem a honra de terem sido seus alunos. Discordo apenas de uma palavra que o senhor falou aqui. O senhor disse que o senhor não ensina mais, ensina sim. Todas as solenidades na Justiça Federal, todas as solenidades aqui, a gente sempre quer estar perto do professor Alberto Tavares para sempre ouvi-lo, porque nós estamos sempre ensinando. Então, professor Alberto Tavares, meu sincero muito obrigado. Boa noite a todos. Prometo também ser bastante breve. Estou com um pouco de gripe. Primeiro, parabenizo o Walter Carlito, estimado amigo e irmão desde os tempos da faculdade, pela pós-graduação que está organizando e cujos professores estão aqui em apresentação a vocês. Quando há mais de 2 décadas procuramos o professor Alberto Tavares, fomos recebidos por um ser humano extraordinário, que valorizava o estudo, a cultura, o conhecimento e a determinação. Uma palavra, determinação, não pouco afeita a todos nós. Mais ainda, sabia o professor Alberto Tavares os frutos que colhem aqueles que empreendem por esse caminho. Ele viu em nós o que nós próprios não enxergávamos. Nos acolheu na sua casa e partilhou conosco o seu saber. No início da nossa vida profissional, quando todos pairamos no limbo, contraditoriamente repleto de aflições e incertezas, aquele saber fez-se presente. Se o professor Alberto Tavares confiou em nós, na altura, apenas singelos estudantes, por que haveríamos nós mesmos de perder a fé? E essa lição, mais que a paixão pelo próprio direito penal, professor, cultivada desde aquelas primeiras aulas, devo ao senhor. E por ela, todos os agradecimentos ainda serão poucos, parecerão sempre incompletos, impossíveis e inúteis. Ainda assim, não me dispenso deles, o meu muito obrigado. Boa noite. Primeiro, gostaria de pedir desculpa pela minha voz, mas gostaria, e por isso serei breve, primeiro gostaria de saudar o professor Dr. Alberto José Tavares Vieira da Silva, a pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes. Mas eu voltei aqui pegando apenas uma deixa do colega, quando ele disse, citando Vieira, que quem quer parecer maior do que é, não é grande. E é isso. Às vezes as pessoas dizem, te amo demais, gosto de você demais.
sempre se acrescentam as palavras um plus, o mais, o mais. Ao professor Dr. Alberto José Vieira Tavares da Silva, não é preciso dizer o demais, porque ele é o mestre. E quando se fala o mestre, e quando se fala o conhecimento jurídico, ele sempre será o superlativo absoluto sintético do significado de cada palavra que foi dirigida a ele. Muito obrigado. Nesse momento, eu quero agradecer a presença e a confiança de todos vocês que prontamente atenderam o nosso convite de virem aqui para essa aula inaugural. Eu sempre sonhei com esse dia. Eu sempre sonhei com esse momento. E hoje, para mim, é um dia de festa. Só que a minha festa é diferente. A minha festa é na sala de aula. É na companhia de meus alunos e das pessoas que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu sou avesso a badalações. Eu não sou de comemorar aniversário, mas hoje já é para mim um dia inesquecível na minha vida. Eu quero agradecer a Deus por estar vivo e por ter saúde e por poder proporcionar isso aos meus alunos e aos meus ex-alunos, a nata do direito penal no Maranhão. Eu agora já posso morrer, porque a minha missão eu já fiz. Eu queria deixar para vocês como exemplo a palavra de cada um desses mestres. Ouçam, reflitam e sigam-nos. Você pode tudo aquilo que você quiser, só depende de vocês. Agradeço a Deus por esse momento de estar realizando um sonho. Isso aqui para mim é um sonho. Poder homenagear o meu mestre, o meu professor e o meu exemplo, professor Alberto José Tavares Vieira da Silva. Poder gozar da companhia das pessoas que eu mais admiro e respeito. Poder olhar para aquela cadeira e ver o meu pai e a minha mãe e poder agradecê-los pela vida e pela educação que me deram. E agradecer também a todos vocês pela confiança e pelo fato de estarem aqui presentes. E podem ter certeza absoluta de uma coisa: eu vou saber retribuir cada minuto dessa aula aqui